Você já parou para pensar o que acontece quando um presidente ameaça enviar submarinos nucleares para alhar as costas da Rússia, enquanto ao mesmo tempo provoca o Irã no Oriente Médio? Estamos diante de blefes, estratégia política ou de um risco real de guerra? Hoje vamos mergulhar no jogo perigoso entre Trump, Moscou e o Oriente Médio, onde cada movimento pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Se você gosta de entender os bastidores da política internacional sem filtros, inscreva-se no canal e fique até o fim, porque o que parece bravata pode esconder interesses muito maiores. O ponto de partida para entender essa história é o fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, resultado de mais um impasse entre democratas e republicanos no Congresso. Não é novidade, desde 1980 já foram 14 shutdowns e o mais longo durou 35 dias durante a presidência de Trump. Mas aqui entra o detalhe crucial. Um governo paralisado fragiliza a imagem internacional dos Estados Unidos, e isso acontece justamente no momento em que Donald Trump tenta projetar força no tabuleiro global. É como se o xerife estivesse de uniforme rasgado e, para compensar, resolvesse sacar o maior revólver da cidade. Enquanto funcionários públicos ficam sem salário e museus fecham as portas, Trump aparece diante de generais e oficiais do Pentágono para lançar um discurso agressivo. Os Estados Unidos estariam sob uma invasão interna. Segundo ele, a ameaça não vem apenas de inimigos externos, mas de forças infiltradas dentro do próprio país. Esse tipo de narrativa não é só retórica política, é combustível para justificar medidas autoritárias, aumento de vigilância e mobilização militar. No mesmo tom, o secretário de Defesa anuncia novas regras para restaurar a imagem de um exército masculino e forte, criticando soldados gordos e oficiais barbudos. A cena parece saída de um reality show, mas tem um peso político claro: o retorno a um nacionalismo militarizado, onde disciplina e estética são usadas como propaganda de força. E aí vem a jogada mais ousada. Trump declara publicamente que ordenou o envio de submarinos nucleares para perto da Rússia. Não apenas isso, ele sugere até reviver os velhos encouraçados da Segunda Guerra Mundial, como se fosse possível voltar a um tempo de batalhas navais épicas. Aqui precisamos separar fato de discurso. Fato: os Estados Unidos realmente aumentaram operações no Báltico, enviando aviões de patrulha anti-submarino P-8 Poseidon a partir da Noruega. Discurso: Trump fala em submarinos invisíveis, a arma mais letal já criada, e insiste que os Estados Unidos estão 25 anos à frente de Rússia e China. O problema é que Moscou não ficou em silêncio. O ex-presidente Dmitry Medvedev zombou da declaração, dizendo que não havia submarino algum e chamou Trump de estúpido. Resultado: o que poderia ser uma manobra de dissuasão virou mais um capítulo de guerra psicológica e propagandística. Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, o Oriente Médio ferve. Israel volta a ameaçar o Irã e Trump tenta capitalizar a situação apresentando um plano para Gaza em reuniões com aliados europeus. O timing é calculado. Em meio a um governo paralisado internamente, nada melhor do que um foco externo para parecer um líder forte. A União Europeia, por sua vez, reage com preocupação. Drones russos têm sobrevoado Polônia, Romênia, Estônia, Lituânia e até Dinamarca, pressionando o pai do bloco a acelerar a criação de um muro anti-drones, uma espécie de escudo tecnológico para se proteger de Moscou. De um lado, Trump promete submarinos nucleares. Do outro, a Europa fala em muros digitais contra drones. O contraste é gritante, um discurso que olha para o passado versus um projeto que tenta se projetar para o futuro da guerra. A grande pergunta é: Trump realmente pretende confrontar a Rússia e escalar no Oriente Médio ou está apenas encenando para sua base política? Há indícios de que seja muito mais teatro do que ação concreta. O fechamento do governo o deixa enfraquecido internamente. As ameaças externas funcionam como distração e como ferramenta de campanha. Falar em submarinos nucleares invisíveis soa muito mais como marketing político do que como operação militar real. Por outro lado, esse tipo de bravata nunca é inofensiva. Basta lembrar que, em geopolítica, a percepção pode importar mais do que a realidade. Se Moscou ou Teherã interpretam as palavras de Trump como uma ameaça direta, podem reagir preventivamente. E aí, o que era só discurso vira faísca para um incêndio global. Por trás das bravatas, precisamos olhar para os interesses reais. Trump não fala de submarinos nucleares à toa. Esse tipo de discurso serve a 3 propósitos fundamentais. 1. Mobilizar a base política interna.
Ao adotar um tom agressivo, Trump reforça sua imagem de homem forte para o eleitorado que gosta de ver um presidente disposto a desafiar adversários externos. É o velho discurso do nós contra eles, tão útil em momentos de crise interna. 2. Pressionar adversários externos sem gastar muito. Submarinos invisíveis são caros, mas palavras saem de graça. Ao insinuar uma movimentação militar, Trump pode tentar arrancar concessões diplomáticas de Rússia e Irã sem de fato disparar um míssil. 3. Reforçar a dependência europeia dos Estados Unidos ao mesmo tempo em que a União Europeia discute um muro anti-drones para se proteger sozinha. Trump lembra que ainda é Washington quem dita o ritmo da segurança ocidental. É quase como dizer, vocês podem brincar de independência, mas no final quem tem submarinos nucleares somos nós. Ou seja, o discurso é tanto para dentro quanto para fora, um jogo de xadrez em que cada palavra é uma peça movida com cálculo. A reação russa não foi apenas zombaria gratuita. Quando Medvedev chama Trump de estúpido e nega a presença de submarinos, está jogando outro jogo, o da deslegitimação pública. Moscou entende que para enfrentar os Estados Unidos não precisa apenas de tanques ou mísseis, precisa vencer na arena da informação, no imaginário coletivo. Mostrar Trump como um bufão, alguém que inventa submarinos, ajuda a enfraquecer sua imagem internacional. E aqui está um detalhe importante: a Rússia conhece muito bem o valor da propaganda. Desde a Guerra Fria, a narrativa é uma arma tão poderosa quanto qualquer ogiva nuclear. Ao rir de Trump, o Kremlin transmite uma mensagem dupla. Para o público interno russo, não se preocupem, temos tudo sob controle, o inimigo é ridículo. Para a comunidade internacional, os Estados Unidos estão desorganizados e liderados por alguém instável. É um contra-ataque psicológico, não militar. Enquanto isso, Israel volta-se para ameaçar o Irã e Trump aproveita para se colocar como mediador, ou melhor dizendo, como protagonista. O plano para Gaza é mais uma peça desse teatro geopolítico. Mas o problema é que o Oriente Médio não é um palco controlável. Basta um erro de cálculo para que uma ameaça vire confronto. Israel tem histórico de agir unilateralmente e o Irã, por sua vez, não hesita em responder com ataques indiretos por meio de milícias na Síria, no Líbano e no Iraque. O risco é claro. Trump pode tentar usar o Oriente Médio como distração política, mas a região não aceita ser usada como cenário sem consequências reais. Um míssil lançado de Tel Aviv ou de Teherã pode transformar um blefe em guerra aberta. Na Europa, a preocupação é dupla. Por um lado, o avanço dos drones russos sobre o espaço aéreo de países da OTAN mostra que Moscou está testando os limites. Por outro, a dependência da proteção americana se torna cada vez mais incômoda. O muro anti-drones proposto em Bruxelas é simbólico. Tenta mostrar que a União Europeia pode ter uma defesa própria, tecnológica e autônoma. Mas, na prática, ninguém em Bruxelas esquece que a força nuclear está nas mãos de Washington. Aqui surge um dilema. Se a Europa avançar demais em sua própria defesa, pode bater de frente com os interesses de Trump, que prefere aliados dependentes. Se avançar de menos, corre o risco de ser vista como irrelevante diante da Rússia. No fim, o bloco europeu se encontra no meio de uma disputa entre gigantes, tentando construir muros digitais enquanto submarinos nucleares cruzam oceanos. Não podemos esquecer, por trás da geopolítica, existem consequências diretas na economia e na vida das pessoas. 1. Mercados financeiros. Toda vez que um presidente americano fala em submarinos nucleares, bolsas de valores e mercados de energia reagem. Investidores detestam incertezas e o medo de uma escalada militar costuma elevar o preço do petróleo e do gás. Segundo a Europa, em alerta energético, o continente ainda sofre com os efeitos da guerra na Ucrânia e da redução no fornecimento de gás russo. Um conflito maior no Oriente Médio poderia aumentar os preços ainda mais, pressionando famílias e indústrias. 3. Estados Unidos divididos. Internamente, o fechamento do governo significa servidores sem salário, programas sociais paralisados e descontentamento popular. Nesse cenário, a retórica de guerra funciona como cortina de fumaça, mas não paga contas. Ou seja, enquanto Trump fala em submarinos invisíveis, cidadãos comuns enfrentam problemas bem visíveis: inflação, desemprego e incerteza política. Alguns analistas argumentam que tudo não passa de encenação. Trump já usou discursos militares inflamados antes. Basta lembrar quando ameaçou a Coreia do Norte em 2017 com fogo e fúria como o mundo nunca viu.
No fim, o resultado foi uma cúpula histórica com Kim Jong-un, mas sem guerra. Por outro lado, outros analistas alertam: quanto mais se normalizam as ameaças, maior o risco de um erro de cálculo. Basta um avião derrubado, um drone abatido no espaço errado, um submarino detectado onde não deveria estar. O que começa como bravata pode terminar como conflito real. É a lógica da profecia autorrealizável. Se todos acreditam que a guerra é iminente, agem como se fosse, e a guerra de fato acontece. Quando analisamos o tabuleiro internacional, é importante separar o discurso da realidade, mas também entender que ambos podem ter impacto. Trump sai fortalecido no curto prazo diante de sua base, que gosta de vê-lo falar grosso contra inimigos externos. Para quem o apoia, pouco importa se os submarinos foram realmente enviados ou não. A narrativa de força já cumpre o objetivo. Mas, no longo prazo, há riscos. Se Moscou ou Teherã decidirem testar a retórica de Trump, ele pode ser colocado contra a parede. Se recuar, perde credibilidade. Se avançar, pode empurrar o mundo para uma guerra. Rússia. Moscou consegue transformar o blefe em piada. Ao zombar das declarações de Trump, Medvedev e o Kremlin reafirmam a ideia de que os Estados Unidos são instáveis. Isso fortalece a narrativa russa perante seus aliados e perante países que já veem o Ocidente com desconfiança. Mas não se enganem, a Rússia também sabe que não pode arriscar um confronto direto com a máquina militar americana. Oriente Médio. Aqui o cenário é ainda mais explosivo. Israel segue em rota de colisão com o Irã e os Estados Unidos, ao invés de reduzir a tensão, podem acabar jogando gasolina na fogueira. Quanto mais Trump usa a região como palco de bravatas, maior o risco de que uma ação unilateral de Tel Aviv ou uma retaliação de Teherã desencadeie um conflito regional. União Europeia fica no meio de um fogo cruzado. Ao mesmo tempo que tenta se proteger dos drones russos, depende da proteção nuclear americana, ou seja, tem autonomia limitada. A imagem que passa é a de um ator inseguro que constrói muros digitais enquanto os gigantes brincam de submarinos nucleares. Diante desse cenário, há 3 caminhos possíveis. 1. Escalada controlada. Trump continua com discursos agressivos, mas sem ações concretas. Rússia responde com ironia e propaganda e Israel e Irã seguem se provocando sem chegar à guerra aberta. Nesse caso, temos apenas um aumento da tensão, sem ruptura imediata. Segundo erro de cálculo, esse é o maior risco. Um drone derrubado em espaço aéreo errado, um submarino detectado perto demais das águas russas ou um ataque israelense que passe do ponto. Um detalhe técnico pode se transformar em crise internacional. Terceiro, acordos de bastidores. O menos provável, mas possível. Trump pode usar a retórica como moeda de troca para arrancar concessões da Rússia ou garantir apoio europeu em sua agenda. A história já mostrou que, às vezes, ameaças bélicas terminam em mesas de negociação. O problema é que, enquanto essas peças se movem, a vida de milhões de pessoas fica suspensa pela incerteza. Muita gente pode pensar: ok, submarinos nucleares, drones, Israel, Irã, Rússia, mas o que isso tem a ver comigo? A resposta é tudo. Economia. Basta uma faísca no Oriente Médio para o preço do petróleo disparar. Isso chega ao posto de gasolina, à conta de luz e até ao supermercado. Segurança internacional. Um conflito entre potências nucleares afeta diretamente a estabilidade global. Investimentos, comércio, empregos, tudo entra em risco. Política interna. A retórica de guerra muitas vezes é usada para desviar o foco de crises domésticas. Enquanto se fala em submarinos, servidores públicos nos Estados Unidos estão sem salário. Enquanto se fala em drones russos, cidadãos europeus pagam energia mais cara. No fundo, a geopolítica não é apenas sobre líderes brigando em conferências ou ameaçando pelo Twitter. É sobre como essas decisões repercutem no nosso bolso, na nossa segurança e até no nosso cotidiano. O grande risco é que, enquanto líderes jogam xadrez com peças nucleares, nós, cidadãos comuns, sejamos os peões sacrificados no tabuleiro. O jogo de poder entre Trump, Rússia e Oriente Médio não é apenas sobre geopolítica distante, é um espelho do mundo em que vivemos, instável, interconectado e onde cada palavra pode acender uma faísca. A pergunta é: estamos preparados para lidar com líderes que usam a ameaça como arma política?
E você, o que acha dessa escalada de tensões? Trump está jogando um xadrez estratégico ou apenas blefando para distrair da crise interna? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas entendam os bastidores do poder. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma análise aqui no Xadrez Político.